Oi, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui para a gravação de mais um vídeo, uma mensagem, e ainda dentro desses temas que temos nesses últimos dias, por tudo aquilo que está acontecendo no país, eu creio que é muito importante a gente se posicionar e trazer as orientações da palavra do Senhor, que é o que eu tenho feito. Inicialmente quero agradecer aos mais de 2.500 irmãos e irmãs que visualizaram a minha mensagem antes de votar. O vídeo sobre antes de votar, ouça essa mensagem, e também aos mais de 500 que já visualizaram o que está por vir. É muito interessante. Mas ainda vem mais sobre esse tema. Mas antes, hoje, nós vamos falar sobre o cristão, o presidente e o fundamento dos apóstolos. Hoje nós temos um quadro no país que está bastante complicado, porque nós tivemos nessas eleições os pastores e os cristãos de esquerda enxovalharam o presidente atual. E agora, os de direita, os pastores e cristãos de direita, pastores, padres, né, todos eles cristãos em geral, estão agora já fazendo o mesmo com o presidente eleito. Então a pergunta que fica, como muitas pessoas colocaram para mim no vídeo, né, que girou a questão de ódio e posicionamento, a pergunta assim: qual dos dois está correto? Agora, para a gente ter uma resposta dessa, nós temos que ver o seguinte: como que agiam os primeiros cristãos? E qual era o ensinamento dos apóstolos? Porque a situação da igreja era assim: o apóstolo João foi o último dos apóstolos que morreu. Todos os outros foram assassinados. João, o Senhor o preservou e ele teve uma morte natural, pela idade mesmo, entre o ano 100, 103 e 104. Até aí, mesmo todos os problemas que a igreja tinha, no ano 100, mais ou menos, 98, entre 98 e 100, ele escreve o Apocalipse. E até aí a igreja estava sobre rédeas e tinha fundamentos, como eu vou mostrar para vocês. Só que o que acontece? Com a morte dele, começou a haver aquela disputa de posição entre pastores e bispos, que veio culminar. Essa briga passou por séculos. No ano 324, Constantino entrou na história, com uma história complexa para a gente resumir aqui, né, que ele tem lá a sua visão, o sonho, onde ele via o símbolo, segundo a interpretação dele, de Cristo nos escudos do seu exército. Uma disputa do Império Romano entre a parte oriental e ocidental. Ele era imperador da parte ocidental e queria conquistar a oriental. E ele vence a batalha. E ele vencendo essa batalha, o que ele faz? Ele, então, obriga basicamente todo mundo a ser cristão. Tecnicamente ele se torna cristão, tecnicamente. Que não era uma coisa de conversão mesmo, né? Ele só vai se batizar no dia da sua morte, até por causa dos pensamentos que se tinha. O ensino já estava tão distorcido como se pensava no batismo naquela época. Então o que acontece? Então a igreja é dividida, que fica o ramo católico e o ramo dos anabatistas, que acabam fugindo de lá porque passaram a ser perseguidos. E nessa situação toda, os cristãos passaram, ao longo dos séculos, foram perdendo a essência do ensinamento dos apóstolos. E hoje a gente tem um monte de gente dizendo apóstolo, ensinando um monte de porcariada para o povo, ensinando coisas e coisas, somente coisas terrenas, realmente sem o fundamento do reino de Deus. E os cristãos hoje, a gente viu nessas eleições, o que os cristãos e os pastores estão todos despreparados em relação à mensagem apostólica. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês na Escritura qual foi a atitude dos cristãos mediante o ensinamento dos apóstolos de Jesus Cristo, os verdadeiros, né? Não somente os 12, mas todo aquele cânon que foi completo no Novo Testamento com outros apóstolos. Então, nós vamos ver a mensagem desses apóstolos e com isso vocês vão poder tirar as suas conclusões, ainda que a gente vai dar um parecer, mas você vai ter toda a liberdade de tirar as suas próprias conclusões. Então vamos lá. Começando esse fundamento dos apóstolos, tem como base inicialmente Daniel 2:21. Entre outros textos, escolhi esse porque ele é bem mais simples. Lá Daniel então ele diz: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então Daniel está falando aqui naturalmente de Deus. No capítulo 2, quando ele vai lá interpretar o sonho de Nabucodonosor. A palavra estabelece, o verbo estabelecer aí, esse verbo, o livro, a gente sempre fala que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas em hebraico, no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento, existem porções de livros que foram escritos em aramaico, e Daniel é um deles, é um dos livros que mais tem aramaico. Então essa palavra ela é aramaica, é kun em aramaico, que significa estabelecer,
levantar, designar e vir à cena. Então quando ele diz, ele estabelece reis, estabelecer é ordenar que se faça. Então ele ordena que se faça reis, ou levantar, ele escolhe entre dois ou mais. Então Deus escolheu como rei, entre dois ou mais, fulano. Ou designar, que é indicar alguém para distingui-lo de outro. Então ele designa aquele. Ou vir à cena, que é entrar no cenário e ser exibido ao público. Então o que a gente tem que concluir? Primeiro que Deus estabeleceu o atual presidente do Brasil. Ele deveria ser respeitado por todos os lados dos cristãos, independentemente de como gostar dele ou concordar com ele ou não. Ele deveria ser respeitado, e não é. Depois, agora Deus removeu, até o dia 31 ele sai, e Deus estabeleceu um outro. Então, aí agora o que acontece? A turma que foi rejeitada passa a rejeitar isso também. Então Deus tem um propósito para cada autoridade numa nação. Você tem que entender isso. Entenda isso. É a vontade dele que permanece. Então assim, a gente sabe que é sempre a vontade de Deus. Então essa é a vontade dele. Gostando ou não, é essa a vontade dele. O discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, ele orou pelo atual presidente. Ele vai fazer o mesmo pelo novo presidente. É simples assim. Orou por isso, agora vai orar porque é isso que nós vamos ver o fundamento dos apóstolos. Por isso que nós vamos ver o fundamento dos apóstolos e vendo pelo fundamento dos apóstolos nós vamos ter uma ideia real e verdadeira da posição do cristão. O que o discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, fez pelo atual presidente, ele vai repetir a favor do novo presidente. Orar a Deus a favor dele. Então assim, o verdadeiro discípulo, o cristão de verdade, verdadeiro, ele já agiu corretamente com essa autoridade que está aqui agora, e a próxima autoridade ele vai repetir o mesmo, porque ele é um cristão de verdade, correto? Aquele que criticou isso e vai orar pelo outro, ou vice-versa, esse está precisando se converter de fato e se libertar de ensinamentos e ideologias humanas que tiraram de você o reino de Deus, né? A mensagem do reino de Deus. Todos os que difamam autoridades são injustos e vão para o juízo do grande trono branco. A primeira coisa que Deus fala. Então assim, seja por voz, por WhatsApp, redes sociais, que a gente viu um monte de gente esculhambando com as autoridades. Não é assim que se faz. A gente pode criticar as ações erradas, o pecado que está sendo feito, que está sendo imposto à nação. Agora, a autoridade tem que ser respeitada. Está lá. Então vamos lá. Vamos começar a ver esse fundamento no ensinamento dos apóstolos. É isso que é importante. Então vamos lá. Primeiramente Pedro. Vamos começar com Pedro, porque Pedro foi o primeiro dos apóstolos, né? Primeiro cristão convertido. Pedro escreve assim na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, nós não temos rei, é o presidente, quer aos governadores, como por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. E é interessante que quando Pedro escreveu isso aqui, a primeira carta foi escrita mais ou menos no ano de 65 da nossa era, correto? O imperador, quem que era? Era o Nero. Nero governou de 54 a 68. O Nero vai mandar crucificá-lo 2 anos depois, em 67. Quando ele escreve aqui, interessante que ele escreve assim, ó, que ele por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. O que o Nero fazia? No seu jardim, além daqueles famosos do cenáculo, aquela coisa toda do que ele tinha do cenáculo, não, do Coliseu Romano e tal, no seu jardim, ele recebia os convidados, ele mandava matar cristãos, simplesmente a seu bel prazer. Mas ele escreve que mesmo assim o cristão deveria se submeter às autoridades. Ele não vai se submeter às práticas dele. Ele respeita a sua autoridade. Então você não via complô de cristãos contra autoridades. Eles sofriam, eles clamavam a Deus, mas essas atitudes que nós temos hoje, você diz, eu não aceito isso. Bom, é diferentemente do que nós estamos falando de como que eram os cristãos, a igreja modelo, a igreja padrão de Cristo é essa aqui. É a igreja primitiva, a igreja apostólica, dos tempos dos apóstolos. Essa de hoje aqui, inclusive a brasileira, está totalmente fora do evangelho, né? Uma igreja materialista, endinheirada, rica, mas espiritualmente Jesus está a ponto de vomitá-la, né? Depois, Pedro escreve na sua segunda carta, 1 ano depois, ele escreve assim, olha, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos
e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então o que Pedro está dizendo aqui? Que Deus chama essa turma de injusto e está reservado para o dia do juízo. O juízo do grande trono branco que fala lá em Apocalipse 20, correto? Então Pedro escreve essa carta, a segunda carta, no ano 66. O imperador quem é? Simplesmente Nero, o mais cruel de todos eles, de 54 a 68, que mandou crucificá-lo em 67. Então ele fala isso. Então assim, não temem difamar autoridades superiores. Os cristãos de hoje não temem. Os de esquerda não temeram difamar a autoridade presente e os de direita não estão temendo difamar. Porque veja bem, enquanto era candidato, a gente já deveria pensar nisso, mas tudo bem, não era ainda uma autoridade. A partir do momento que foi eleito uma autoridade, agora a nossa postura é de autoridade. É de respeitar, é de seguir o mandamento da palavra, se é que a gente é temente realmente e obediente à palavra do Senhor. Porque na Bíblia é o seguinte, você não obedece o que você quer. Ou você obedece ao Senhor, você está fora dele. No reino de Deus você não manda nada. Você deve entender que no reino de Deus quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei. E se você não obedece a ele, você está fora. Ele fala, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não adianta. No reino de Deus, se você está dentro dele, você obedece às ordens do rei. Então vamos lá. Aí Judas, esse aqui era meio irmão de Jesus. Daqueles 4 dos irmãos dele, né? Esse é o Judas. Ele escreveu capítulo 1, versículos 8 e 9. Olha o que é que Judas escreveu. Tendo esse monte de problema que estavam tendo os cristãos, apareceram muitos mestres que já estavam incitando o povo cristão a desobedecer às autoridades e a difamá-las. Olha o que Judas escreveu. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, porque eles diziam que tinham revelações, que podiam fazer isso, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. E mais, olha o que ele vai dizer agora. Essa é bombástica. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Ele está dizendo que o arcanjo Miguel, quando ele contendia pelo corpo de Moisés com Satanás, o diabo, ele não ousou difamar a pessoa do diabo. Ele disse que o Senhor te repreenda. Quer dizer, nenhum ser humano, nem Nero, nem Hitler, nenhum, por pior que seja, é pior que o diabo. E o arcanjo Miguel, sendo ele hoje o anjo de maior autoridade nos céus, porque vai expulsar o diabo de lá. Apocalipse 12. Ele não ousou difamar o diabo. Essa é a diferença. Se Miguel não difamou o diabo, você difamou o presidente atual, então tem alguma coisa errada, muito errada na sua vida. E agora, os que vão difamar o novo presidente. Então a gente precisa prestar atenção, porque esse é um ensino muito duro que ele nos dá. O arcanjo Miguel não ousou difamar Satanás, o diabo. Simplesmente o pai de tudo que existe de mal. Então esse é o exemplo. A Bíblia da linguagem de hoje traduz de uma forma interessante. Ela diz assim, o próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar Satanás ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Então ele diz, olha, o Senhor te repreenda. Ele colocou na conta do Senhor, Senhor, é contigo. Esse era o exemplo, esse é o fundamento dos apóstolos, correto? Então você vê que não tem nada a ver com o que você está fazendo, com o que você está aprendendo e com o que você está escutando. Muitas pregações que eu ouvi, de vídeos que mandaram para mim, eu vi que os pastores precisavam ter escutado isso. Então vamos lá. Judas escreveu entre 65 e 68. O Nero se suicidou em 9 de junho de 68. Mandou matar todo mundo, aí a coisa ficou feia pro lado dele, porque Deus cobra de todo mundo, né? O Galba tomou o poder num golpe de Estado em 8 de 6 de 68. Ele deu um golpe em 68. E ele vai sofrer um golpe lá em 15 de janeiro de 69. Né? Ele deu o golpe e recebeu o golpe. Quer dizer, foi nesse clima que Judas escreveu isso. Porque a tendência dos cristãos é torcer. Morreu, né? Agora entra o outro, quem sabe entra. Ele já colocou bem isso. Então o ensinamento dos apóstolos era categórico. Era categórico a postura dos cristãos. Aí vamos, claro, nós temos que pegar o terceiro apóstolo. Vamos pegar Paulo, que foi um grande doutrinador do Novo Testamento, que é sempre importante. A gente está vendo a posição
dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos de Jesus Cristo. Estou falando os verdadeiros mesmo, não essas coisas que tem por aí hoje. Não. Ele diz assim, primeiro ele escreveu lá em Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Paulo escreveu isso em 56, da carta aos Romanos. O imperador quem era? 54-68, era Nero. Depois ele vai escrever lá em 1 Timóteo. Eu vou ler pela Bíblia Viva, porque acho que ela fica fácil de entender, mas eu vou explicar as palavras como você costuma ver na sua tradução. Estas são as minhas instruções. Ore muito pelos outros, suplique a misericórdia de Deus sobre eles. Dê graças por tudo quanto ele fizer por eles. Ora, dessa forma, então dê graças por tudo que ele fizer por eles. Quem? Ora, ore dessa forma pelos reis e por todos os outros que têm autoridade sobre nós, ou os que ocupem cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade, gastando o nosso tempo em viver piedosamente e pensar muito a respeito do Senhor. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador. Então ele fala no original, traduzido nas principais traduções, aí ele traduz como súplicas, né? A palavra dieses em grego quer dizer pedir a Deus por necessidade. Então, peça pelas necessidades das autoridades. A gente sabe as necessidades, as dificuldades que tem. Orações é prosiokei em grego, que significa oração na congregação. Então, o primeiro, você pode entender como a sua oração particular. O segundo, você está com a congregação reunida. Então implica que você tem que estar na congregação, né? Nos apóstolos não tinha, era diferente de falar como hoje, o pessoal não vai mais, vai quando quer e essas coisas todas. Na época não tinha essas coisas não, né? Os cristãos eles eram autênticos. Intercessão, a palavra entioquises quer dizer reunir-se para intervir a favor de outra pessoa, que pode ser em grupos pequenos, pode ser da congregação, pode ser no grupo de discipulado, você está orando a Deus. Então ele manda fazer a oração por todas as pessoas investidas de autoridade, porque eles precisam disso. Então ele coloca vários tipos de orações para dizer que seja o pessoal, aquela oração individual sua, seja em grupos, seja com toda a congregação, estejam orando a favor das autoridades e fala para que a gente possa ter uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, a gente possa ter tempo para fazer as coisas de Deus, se dedicar a uma vida de respeito e acredito que de bom testemunho também, né? Segundo Timóteo foi escrito em 64, foi o último ano de vida de Paulo, segundo a história. Quem era o imperador? Aquele que viria decapitá-lo nesse ano, Nero, que governou de 54 a 68. Então a igreja ela mantinha firme os 4 pilares do reino que estão lá em Atos 2:42 e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja ela era assim firme. Ela estava na doutrina dos apóstolos. Eu estou apresentando um desses fundamentos dessas doutrinas, né? É o didaquei, traduzido como doutrina na nossa tradução. A comunhão, a koinonia, que significa comunidade, ou comunhão, comunhão entre os irmãos, né? Comunhão de pão, ou amigo de pão, companheiro de pão. No partir do pão, era a ceia, e nas orações, que estão aí especificadas. Então essa era a vida dos cristãos, essa era a posição dos cristãos em relação às suas práticas de vida. E esses apóstolos que estavam vivos, vamos assim, passando todo esse período, o ano 70, né, os últimos dele, o Simão Zelota, ele foi crucificado na Pérsia no ano 70, e depois o João morreu provavelmente entre o ano 100, 103 e 104, correto? Então, qual que é a postura nossa? A postura nossa deve ser a postura apostólica. Hoje nós temos um presidente, temos orado a Deus pela vida dele, a vida da sua família, e daqui para frente começar a orar pelo novo presidente, e para que Deus ilumine já, primeiro que ele coloque pessoas que possam fazer um bom governo e possam abençoar esse país, que possam ajudar esse país. Vai vir problemas? Claro que vai vir, já tem problema e vai vir mais ainda. Inclusive, sobre esse detalhe eu peço para que você assista o meu vídeo que já passou de 500 visualizações aí, que fala o que está por vir. Mas veja bem, independentemente de tudo que está por vir, a nossa missão, se você é um cristão de verdade, um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus, então você vai orar pelas autoridades, orando por esse, orando pelo novo. Nós temos autoridades e a Bíblia não te dá direito, eu não vou obedecê-lo naquilo e nem concordar com ele naquilo que contraria a palavra de Deus. Aí sim importa obedecer mais a Deus do que aos homens, como disse Pedro. Todas as
determinações, todos os ensinamentos, tudo aquilo que vier contra a palavra de Deus. Mas isso não significa que eu tenha que desrespeitar uma autoridade, que eu tenha que me levantar contra ela, como estão fazendo, vamos fazer um levante. Não, não é isso que a Bíblia diz. A vontade de Deus é esse homem aí. Então é esse aí que vai ter que o Brasil escolheu, e foi esse homem que Deus colocou lá, independentemente do que ele vai fazer. Na história sempre foi assim. Deus levantou o faraó na época de José, depois da época de Moisés já foi um outro tipo de faraó. Deus levantou Nabucodonosor, Deus levantou Assuero, Deus levantou Ciro, Ciro da Pérsia que veio libertar. Deus levanta quem ele quiser, e mesmo esses, Nero, Galba, Vespasiano na época do Apocalipse, que era uma perseguição tremenda. Mas os cristãos mantiveram a sua postura, os cristãos mantiveram a sua posição, os cristãos mantiveram os fundamentos. Então assim, seja um cristão que não perca fundamento conforme o lado. Então é uma coisa muito triste de ver. E aí a pergunta, quem está certo? Ninguém, está todo mundo errado, porque a posição da Bíblia, você viu como foi os ensinamentos dos apóstolos, está ainda na tua Bíblia. Expliquei inclusive as palavras, algumas delas, para não ficar grande o vídeo, que não era a minha intenção, não é uma pregação dominical. Expliquei para você as palavras no original e estou mostrando, contextualizando também com a história. Eu estou pegando a Bíblia, a história e o original. Então, aí vai do seu coração, da sua obediência. Você pode concordar, pode não gostar, mas essa é a verdade da palavra do Senhor. Os verdadeiros cristãos são assim. Mas qual que é a diferença? É o discipulado, gente. É o discipulado. Falta discipulado nos cristãos. Os cristãos não têm discipulado mais. Infelizmente, a grande maioria mal aprende alguma coisa da palavra de Deus. E infelizmente um povo ignorante de Bíblia é muito fácil de você levar para ideologias. Então assim, nós não cremos em ideologia. O ensinamento é a mensagem do evangelho do reino de Deus. Eu espero ter te ajudado, espero que tenha ajudado a esclarecer o seu ponto de vista. Se você gostou, nos ajude, deixa aí o seu like. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. Eu oro a Deus, que Deus esteja abençoando. E como Ele manda orar pelas autoridades, eu estarei fazendo exatamente aquilo que eu ensinei vocês aqui. Pai Celestial, eu quero orar agora pelo atual presidente, toda a sua equipe, apresentando a Ti nas suas mãos, governadores, prefeitos, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, todas as autoridades do país. E desde já também abençoando a vida do novo presidente, que o Senhor ilumine, que Ele escolha pessoas que possam fazer um bom trabalho, ajudando especialmente os mais pobres, os mais necessitados, as pessoas que estão endividadas e todas aquelas coisas que Ele de fato colocou no seu coração de fazer, que Ele venha beneficiar realmente esse povo. Senhor, que o Senhor esteja abençoando essa nação e faça a sua vontade, como é o seu propósito. Se o seu propósito também é tratamento da igreja, que assim seja feito, que o Senhor possa estar ensinando a sua igreja da maneira que o Senhor é soberano para fazer. Eu oro que o Senhor esteja abençoando também o novo Congresso que vai assumir, os novos governadores, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, senadores, todas as pessoas que estarão entrando, também no ano que vem deve entrar ministros do Supremo, que o Senhor ilumine, que entre pessoas justas, que possam fazer com que esse Supremo Tribunal seja um Supremo mais voltado para a justiça. De toda forma, eu apresento todas essas autoridades na sua presença, oro pelas igrejas, pelos cristãos, pelos pastores, por todos aqueles que vão receber essa mensagem e que possam ser iluminados, porque a igreja nesse momento necessita de muita oração a favor dessas autoridades, dos que estão encerrando o mandato e daqueles que vão começar, porque o Senhor remove reis e estabelece reis. Então, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.